noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira no estudo do nosso livro Religião dos Espíritos. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Rodrigues, falo da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas. Faço parte da Casa Espírita Templo Luz Universal e vou dar continuidade com o nosso estudo no capítulo 6, de título Alienação Mental. Eu tô com a colinha aqui para passar para vocês. E dando continuidade a esse livro tão importante dessas reflexões espíritas, né, que é o nosso estudo, que nos traz o aprimoramento moral e intelectual para nos auxiliar no nosso dia a dia e na nossa mediunidade, nós estamos trabalhando essas obras que vêm pela inspiração não, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Chico Xavier. Lá no prefácio, se vocês lembram, foi explicado como que foi compilado esse estudo, esse livro, para que se chegasse a essa obra tão maravilhosa que nós estamos estudando e que nos edifica tanto, trazendo ensinamentos necessários para o nosso dia a dia, para nossas atividades mediúnicas, para o nosso entendimento sobre os fenômenos mediúnicos que nem sempre estão ligados à atividade mediúnica da casa espírita em si, às vezes fenômenos que acontecem no decorrer do nosso dia, como intuições, energias que nós sentimos pela influência do meio em que nós estamos, seja ele trabalho ou onde nós possamos estar, e aí nós passamos a entender nosso comportamento em relação a essa energia e o que nós estamos atraindo através da nossa consciência espiritual. Por que é importante estudar a mediunidade, estudar a nossa moralidade, entender esses fenômenos? Porque nós não podemos mais, nessa era de informação, de tantos ensinamentos aí que nós temos acesso, poder alegar a ausência de conhecimento sobre algo. A internet está aí, o YouTube tem diversos estudos, como os estudos que nós fazemos, né? Outras casas espíritas, outros grupos de estudo também se comprometem de igual forma, fazendo estudos sistematizados sobre o Livro dos Espíritos, sobre outros livros que codificaram o Espiritismo, que trazem para a gente essa base sólida do que é a doutrina espírita. Então, alegar desconhecimento seria uma atitude até infantil da nossa parte, né? O conhecimento está aí para ser acessado e traz para a gente, com certeza, essa noção de entendermos no nosso meio, de entender os nossos processos, de entender como que nós podemos nos posicionar para melhorarmos como espíritos, como seres humanos que estamos, né, de forma transitória na Terra, e então seguirmos rumo à nossa ascensão espiritual. Mas, sem mais falácias, eu vou adentrar no capítulo de hoje de título Alienação Mental. Capítulo 6. É uma reunião pública datada de 23 de janeiro de 1959. A questão de número 373. Então, para lembrar, o livro é um compilado de reuniões mediúnicas que ocorreram, onde se havia o esclarecimento de determinados temas, onde se havia o estudo de diversos temas. Então, o Espírito de Emmanuel, coordenando esses estudos, traz então essas obras maravilhosas que nós temos: Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns e outros estudos. E assim, continuando, vamos para o nosso texto, Alienação Mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Então, Emmanuel já fala o seguinte: se o vício reflete no corpo, ele vem do abuso da nossa consciência, que é o que se estampa da nossa alma, né? Segundo a modalidade dos nossos desregramentos. Então, nós, viciados, sem regras morais, vivendo a vida sem buscar esse burilamento, como Emmanuel fala nas suas obras, essa elevação moral,
nós refletimos no corpo físico aquilo que o nosso mental e a nossa alma emana. Então, André Luiz fala nas obras dele, né, que o exterior só reflete o que está dentro do interior. Então, quando você chega numa casa que ela está constantemente bagunçada, e gente, para toda regra tem exceção, tá bom? Mas está constantemente bagunçada, não há um padrão de ordem, na verdade aquilo está refletindo o interior de quem coordena aquela casa. Então, um descontrole emocional se refletindo num campo físico, né? E aqui ele continua. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quando se consagram no mundo a crueldade e a injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra, que despravaram a confiança do povo com peçonhamento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Encerraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. Então, Emmanuel bate firme nos exemplos aqui. Aqueles que, por uso das suas atribuições, e ele dá o exemplo dos operadores do direito, dos artistas, dos legisladores, dos magnatas do comércio, ele traz diversos exemplos aqui, que fizeram um mau uso das suas atribuições, das suas posições. Eles, e assim, causaram a desilusão e o engano a outros, tendo então um proveito em virtude do engano do outro. Eles se encontram então na vida espiritual envergonhados em seu pensamento e nas desilusões de uma vida construída sobre a ruína de outros. Então, eles na verdade estão colhendo o fruto das ações que outrora eles tiveram. E aí, essa exemplificação poética de Emmanuel, ele tem sempre uma forma muito bonita de escrever, mas que toca muito o nosso coração pela verdade que emana, traz-nos a reflexão de que qual posição que nós nos encontramos e como que nós conduzimos essa profissão, como nós nos posicionamos e servimos ao outro de modo que o que colheremos amanhã. Então eu, na minha profissão, estou servindo o outro com verdades, eu estou usufruindo da minha posição de modo que, além do meu próprio proveito, eu contribuo para com o todo, ou as minhas intenções são sempre no meu proveito, no meu ganho, em detrimento de qualquer que seja aquele que cruze o meu caminho. E se eu ajo assim no meu campo físico, na minha profissão, as minhas relações pessoais, elas tendem a ser assim. Eu não me dissocio. Se eu sou uma profissional desonesta, eu tendo a ser também uma pessoa desonesta no meu campo familiar, no meu campo emocional, porque aquilo faz parte da minha formação de caráter, aquilo faz parte da essência espiritual que eu carrego comigo. Então, esses vícios vão maculando o meu espírito e vão perpetuando ali um ciclo de anos em erro, em equívoco, onde a espiritualidade me proporciona vidas e reencarnações para que eu trabalhe os meus vícios,
para que eu melhore como espírito e eu assim, na minha inércia, permaneço nos mesmos erros, alimentando os mesmos padrões e os mesmos comportamentos. Então eu deixo de ser autora da minha vida por um comodismo mental, né? Porque muitas vezes é mais fácil deixar como estado que de fato agir em prol daquilo que eu acredito. Então Emmanuel traz esse alerta de forma filosófica, mas de forma muito enfática, né? Aqueles que de fato fizeram tais situações, então no seu desencarne se depararam com um cenário espiritual devastador diante aquilo que se posicionaram. Porque a gente também tem que lembrar que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e posicionamentos geram um padrão energético. Então eu me posiciono naquele padrão energético. Então, a partir do momento que eu me posiciono num padrão energético de enganação, então eu atraio e passo a vibrar naquilo. Então, no meu desencarne, eu, por afinidade, me atraio àquela situação. Da mesma forma que eu, sendo caridosa, amorosa, vibro nessa frequência do amor, da caridade, então a minha afinidade, meu espírito se atrai para aquele tipo de energia. E aí ele continua. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento. Na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. E aí Emmanuel faz uma coisa muito interessante, que é lembrar que quando eu gero ao sistema, e o sistema pode ser o outro ou o meu sistema espiritual reencarnatório, o meu compromisso, o meu cronograma, a minha programação. Quando eu gero ao meu sistema, ao sistema que eu estou pertencente, uma defasagem, eu quebro esse sistema por uma atitude minha, eu tenho uma dívida com esse sistema. Então, muitas vezes a espiritualidade vai nos dar, nos colocar no processo reencarnatório, e até porque a gente pede essa condição, né? Dificuldades, para que nós possamos, então, expiar essas situações. E aí vamos pegar um exemplo. Se numa determinada vida você foi... vamos usar o exemplo da guerra. Você matou muitas pessoas de forma indevida, de forma traiçoeira e leviana. Então, a espiritualidade muitas vezes te coloca num contexto, por exemplo, ou de vir com uma deficiência física pelas dores causadas, nós sabemos das mutilações. Então, isso vem como uma dificuldade, uma limitação física, ou ela pode também te condicionar a uma posição de médico, para que agora, então, na condição de auxiliar a outros, você recupere tantas dores causadas, tantas perdas somadas em outras encarnações. E você vê que a dinâmica espiritual, a didática espiritual é sempre no sentido de que nós possamos resgatar em nós, então, defeitos morais e vícios que nós vamos acumulando ao longo de diversas encarnações. E eu gosto de falar, e eu penso desta forma, e talvez eu esteja errada, mas é como eu enxergo, que a espiritualidade e o Criador, ele tem uma didática muito clara de lição, que é o amor. Que o amor cura, o amor transforma, o amor nos abre caminhos espirituais. E quando nós nos abrimos para esse sentimento, para esta energia, a nossa vida se transforma. E aí, quando eu não me abro para esse tipo de energia, quando eu não me abro para esta possibilidade espiritual, então a espiritualidade coloca em mim a didática, coloca em mim a trava-dor, que é para que eu me lembre que o caminho que me conduz à perfeição moral, que me conduz à ascensão, é o amor do Criador. Então, quando fala-se assim, existem duas formas de evolução, o amor ou a dor, eu ouso discordar.
eu acredito que a forma de evolução é o amor, porque a dor é só uma trava para que eu me recorde que eu estou no caminho errado e que através do amor espiritual, do amor pelo outro, pelo próximo, pelo processo, pelo meu aperfeiçoamento, pelo meu compromisso com a espiritualidade, é que então eu vou estar cumprindo com os meus compromissos morais, com os compromissos espirituais e seguindo então a minha caminhada rumo à perfeição espiritual. Sabendo que é uma caminhada longa, mas possível, porque outros espíritos que começaram no mesmo formato que eu, simples e ignorantes, conseguiram. E eu também conseguirei. Mas sabendo que o caminho é o amor espiritual. É o amor ao Criador e às suas criaturas. E aí Emmanuel continua. Todos vós, deste modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E aí Emmanuel é muito generoso. Eu acredito nesse final. Quando eu li a primeira vez, eu pensei dessa forma e relendo agora eu tive o mesmo sentimento. Porque ele fala para que nós pensamos assim, que quando nós recebemos em nosso lar criaturas com dificuldades, e aí a gente pode falar de limitações físicas e dificuldades morais e outras demandas que nós temos, que nós tenhamos ternura, paciência, entendendo, né, que a nós cabe o auxílio espiritual, a orientação e ali ser instrumentos da espiritualidade naquela condução espiritual. Mas muitas vezes a gente tem que pensar que nós é que somos os acolhidos no lar que a espiritualidade nos proporciona. Porque nós, quando fazemos alguns estudos, tendemos a pensar, nossa, mas tal pessoa se amolda a essa característica, né? Uma pessoa difícil. E nós somos o que nessa situação? Talvez nós sejamos essa pessoa difícil. Com essas travas, com essas travas espirituais, para esse desbloqueio do amor ao Criador, desbloqueio do amor à criatura. Porque a melhor forma que eu vou me relacionar com o Pai é me relacionar com aqueles que Ele colocou ao meu lado. Nós estamos nas nossas relações e aí percebe que todas as nossas dificuldades e dinâmicas que nos ensejam vícios e retornos ao ciclo se dão por nossas desavenças com outras criaturas. Se eu viver isolada numa ilha, sem qualquer outra criatura, isso inclui os animaizinhos, enfim, infinitudes de outros seres vivos. E dificilmente, eu não vou falar que não, mas vamos colocar o dificilmente, eu vou gerar déficits espirituais com o sistema. Eu preciso da presença do outro, então, para que eu tenha esse déficit espiritual. E aqui, nesse capítulo, nos é trazido primorosamente por ele toda essa dinâmica sobre esse capítulo. E aí, pensando sempre, amando a criatura, e é difícil amar a criatura, porque muitas vezes nós temos dificuldade com os nossos defeitos morais, e aí você se pega, nossa, de novo eu fiz isso. Que dirá com o defeito moral do outro, que se impõe na nossa vida, né? Que muitas vezes até eu pedi para que viesse, para que nós reajustássemos então. Mas é só neste formato que nós conseguiremos então evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, porque o que o outro tem e eu não tenho é o que vai ser a completude do que me falta.
Então percebe que há essa dinâmica, que se não houvesse em vocês o desejo de aprender, dessa troca de energia, não haveria o sentido de nós estarmos aqui. E eu coloco nós porque, para que eu estivesse aqui hoje falando do capítulo 6, alguém teve a ideia de um estudo e alguém teve o compromisso de estar aqui trazendo para vocês todo esse conteúdo, de postar, de estar por trás desses estudos e não deixar que falte conteúdo. Então nós, e a espiritualidade está nesse sistema, que cada um de nós é assistido espiritualmente, estamos aqui porque a espiritualidade possibilitou. Então é sempre conjuntamente. E as dificuldades dessa alienação mental que Emmanuel traz nesse capítulo, na verdade, ela vem de uma colheita de escolhas não tão interessantes que nós fizemos em outrora, mas que o Criador a todo instante nos demonstra que é possível o resgate, que é possível sim fazer diferente e que nós nos sobressaímos sempre, porque o que eu fiz naquele momento, por mais equivocado que tenha sido, foi diante das percepções e limitações espirituais que eu tinha, sejam elas morais, sejam elas técnicas. E que agora, detendo de conhecimento e de uma possibilidade de nova escolha, eu me posiciono para fazer algo melhor com aquilo que eu me tornei. E eu escolho evoluir e trazer comigo, dentro da dinâmica espiritual, aqueles que o meu sistema necessita que venha. E, se possível, sim, auxiliar aqueles que, mesmo que não estejam no meu sistema, possam ser beneficiados com a luz que a espiritualidade me proporciona. Lembrando sempre que somos instrumentos espirituais e que a luz que eu trago comigo, ela surgiu primeiro do Criador, que com o seu toque divino me ilumina. Como diz nosso querido André Luiz, esse plasma, somos plasma divino, né? Me ilumina para que, iluminado, então eu possa iluminar a outros. E assim seguimos, né, nessa caminhada, entendendo as nossas possibilidades espirituais e entendendo os nossos compromissos e responsabilidades espirituais e morais. Bom, esse é o estudo de hoje, capítulo 6, alienação mental. E aí, semana que vem, nós temos o capítulo 7, ao redor do dinheiro. Tema que pega bastante, porque, como nós sabemos, é uma dor de muitos, por muitas vezes uma ignorância, ausência de saber sobre o que de fato isso é na vida de cada um. Mas releia esse capítulo de hoje, tire suas próprias conclusões, faça suas anotações, se perceba nos movimentos, peça a iluminação da espiritualidade e aceite o que o seu mentor traz para você, porque ele está aí ao seu lado, te intuindo e te inspirando nos seus compromissos e no seu processo de evolução. Então, um beijo e até a próxima!